Olá, espectador. Seja bem-vindo ao canal Análise Cidadã. Eu sou José Pereira. Vamos para mais um vídeo nesta semana. E hoje é um caso aí meio estranho, né? Para muitos, mas para quem conhece aí já o meio político, sabe o que está acontecendo. Para muitos, estranheza. Para outros, é um tipo de desespero. Para outros, alegria, né? Mas para quem já está acostumado com isso, é só mais um que se passou. Eu estou falando disso daqui. Eu vou colocar o vídeo e depois eu quero analisar em cima disso daqui. Preste atenção nisso aqui. O nosso querido deputado Otônio de Paula. Presidente Lula, em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe, nós só temos um dono, e esse dono é Jesus. O Lula ladrão tem agora um método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer, para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. E aí, pessoal? E aí? É o mesmo homem? A igreja tem um dono, Jesus, tá certo? Roberto tem razão. Se diz um crente. E essa outra fala dele aqui não condiz com o cristão. Não condiz com o cristão verdadeiro. Fala cristão. Não condiz, porque não é. Homem que se deleita de acordo com o momento, sem equilíbrio. Sem equilíbrio. Esse é o deputado até 2025, até 2026, perdão, Otônio de Paula, porque é mais um que se encerrou o seu ciclo em Brasília. Pessoal, tem outra entrevista dele aqui, que ele está aqui bajulando o presidente Lula. Muitos estão falando que o problema todo é porque ele orou pelo presidente Lula. Não, é o nosso dever como cristão, orar pelos outros, independentemente de quem seja. O problema é eu rasgar seda, enfeitar o pavão, sendo que aquilo ali não é verdadeiro. Esse que é o problema. Aí você pode perguntar assim, mas o porquê? O porquê que ele está assim? Eu te explico o porquê. Eu vi a entrevista dele, e se for necessário depois eu coloco, faço outro vídeo com a entrevista dele, uma live que ele fez. Tudo começou porque ele, sendo um deputado, quando Bolsonaro estava na presidência da República, ele foi um do contato do presidente Bolsonaro na época com a Câmara dos Deputados. Se reelegeu, Bolsonaro não se reelegeu e nós sabemos por quê. Então, já começou a troca de ficha. E quando chegou agora esse ano, ele quis sair a prefeito do Rio de Janeiro, capital, no lugar de Ramagem. E não foi permitido que ele viesse. Porque até então, ele seria melhor em Brasília, lutando pela causa do Brasil, lutando pelas famílias em Brasília. Esses homens, pessoal, não estão preocupados com isso. Não estão preocupados com isso. De cristão aqui não tem nada. Nada. Mas por que aconteceu isso aí? Quando ele foi, entre aspas, impedido a ser candidato a prefeito no Rio de Janeiro, o PL assim não permitiu, preferiu deixar onde estava e colocar outro candidato, que foi o Ramagem, para lutar de igual com o Eduardo Paes. Ele não gostou.
ele ficou de birra com o partido. E sendo assim, o que ele fez? Ao invés de ajudar, como um deputado da sigla, ajudar um candidato da sigla, então ele se bandeou para o lado do Eduardo Paes. E apoiou Eduardo Paes, sendo de outra sigla, como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Assim como Romário também é outro. Também é só esses anos que está faltando para ele também, acabou. Por isso que o Otônio de Paula está nessa guerra, nessa briga. Esses homens, eles não lutam, não brigam pela causa do Brasil. Ele até levantou um questionamento, numa fala que está falando com o Lula ali, que a igreja evangélica idolatrou Bolsonaro há um certo tempo. Entre aspas, ele tem até um certo ponto a razão. Porque eu via isso e foi o perigo que a igreja passou. Mas por quê? Porque era um homem que trabalhava pela causa. Mas nós não podemos idolatrar um homem. Mas isso não é, aqui no caso, motivo para ele se bandear para outro partido. O bandeamento dele para outro partido, para apoiar um candidato do outro partido, foi birra com o pessoal do PL. E sendo assim, Bolsonaro agora não está mais no poder. Porque se Bolsonaro tivesse como presidente, ele não faria isso. Sabe por quê? Porque um homem igual esse aí, ele se bandeia de tempo em tempo. Ele está onde a autoridade e o poder está. Homem como Otônio de Paula, ele se curva aonde está o poder. Isso é fato. E de agora por diante você vai ver mais coisa dele aí. Ele dentro dele falando assim: veja o meu passado, olhe o meu presente e veja meu futuro. Nós estamos vendo. Nós estamos vendo. O passado dele foi falar contra Lula. Por quê? Lula está na cadeia. Por quê? Lula não era nada na época, mas Lula hoje é presidente. Então, se Lula está com a caneta na mão, o que ele vai fazer? Ele vai se bandear pro lado de Lula. Porque é assim que esse pessoal, como ele, da índole, do caráter de Otônio de Paula, faz. Todo mundo tem o direito de escolher um lado. Todo mundo tem o direito de escolher o lado. Mas não cuspir no prato em que comeu. Não cuspir no prato em que comeu. Ainda mais sendo o jeito dele. Que não é pela causa que ele se bandiou. Não. Foi porque ele foi aí impedido, entre aspas, de ser candidato do Rio de Janeiro e sendo assim criando uma birra com o partido. Uma vergonha um homem desse. Você pode ver nessa última fala dele aqui, na bala, você pode observar que na fala dele que falou contra Lula, ele falou até em receber Lula na casa dele na bala. Um cristão verdadeiro falava em receber ele com oração. Né? Não importa que ele seja. Não importa que ele seja. Não importa que ele seja. É o nosso papel. Lógico, devemos estar contra os problemas que ele provoca, que ele emite. Né? Mas como ser humano, como um homem, ser humano, eu não posso falar isso como cristão. Porque dá para você ver que um homem desse pode ter até sido, talvez nunca foi um cristão. Ele é aquele que está onde a caneta do poder está. Esse é homens da índole de Otônio de Paula. Esta é a verdade. Até o próximo vídeo.